Ó, você falando em série, hoje em dia eu acho que eu já botei tudo em dia, né? É? Porque eu sempre quis ver Game of Thrones, né? Você viu agora? Eu assisti, eu comecei Quando? a ver o primeiro episódio da primeira temporada quando saiu o primeiro episódio da oitava. Tá. E o último da oitava eu vi em tempo real. Então eu assisti Já tinha Game of Thrones acabado tudo? inteiro no meio da oitava temporada pra assistir o último episódio em tempo Eu fiz real. isso no carnaval. Comecei a ver em janeiro, aí no carnaval eu vi 4 temporadas em 3 dias. Bizarro. Não saia de casa, né? Mas Foi isso. bom, valeu a pena. As minhas irmãs, eu tava assim, ó, na TV, de manhã, minha irmã saiu pro carnaval. Ela voltava, eu tava assim, na frente da TV. Mas foi muito bom, valeu a pena. Valeu. Cara, vida adulta, você não é mole não. Então, estou aqui com o Carlos Lopré, que fez o vídeo Expectativas versus Realidade do curso de Relações Internacionais. E a gente vai fazer um vídeo aqui sobre produtividade, sobre foco, determinação, coisas que eu preciso aprender. Mas por quê? Porque o Carlos fazia ao mesmo tempo 2 faculdades, trabalhava, fazia 2 cursos de línguas, 2 ou 3? 2, na época era 2 cursos de línguas. Jiu-jitsu. Ainda namorava à distância, pode falar isso? Pode. Ainda namorava à distância, ou seja, como não dormia. Dormia? Dormia pouco, né? Dormia pouco. A gente... Dormia. Deixa para o próximo ano. Depois, né? Então, eu quero entender, primeiro de tudo, explique brevemente como que era a sua rotina na época que você fazia esse batalhão de coisas. Você acordava de manhã, 5 da manhã. Então, foi um ponto que você tocou que realmente dormir era pouco. Eu dormia em torno de 6 horas por dia. Pô, Ok, né? ok, É porque ok, menos achei que era que isso menos. acaba ficando com dor de Não, cabeça. Tinha um dia ou outro que precisava dormir menos, né? Mas em geral eram 6, estourando 7. Tá bom. E aí nessa época eu acordava de manhã cedo, aí eu tava fazendo... Cedo é o quê? Cedo é 6. 6? Tá ok também. Isso. Pra chegar no trabalho por volta de 7, 7h30. Ah, ainda trabalhar. Eu falei que você trabalhava? Falou. Tá bom. E aí, o meu curso, é porque minha rotina nessa época foi pesada. Eu fazia graduação à distância, então eu não precisava dedicar muito tempo e ir fisicamente lá, mas algum tempo da minha rotina semanal eu precisava estudar alguma coisa. Uma estudadinha que é necessário, né? Exatamente. E fazer uma prova no semestre, tirar 2 semanas para estar lá fazendo milhões de provas. E fazia graduação presencial à tarde. Todo dia? Todo dia. Isso que quebrava um pouco. Lógico, no início da faculdade a carga horária era maior e no final eu consegui montar a grade de uma forma que fosse menor. Mas é importante também dizer que você trabalhava com banco de horas, né? Então você conseguia adaptar, não era aqueles trabalhos que você tem que estar naquele horário necessariamente específico. 7 às 4, de 8 às 5. Conseguia eu tinha adaptar. flexibilidade. Trabalhava final de semana? Não, fim de semana não. E aí eu acabava que tinha dias, no momento mais punk de todos, que eu chegava às 7 da manhã, meio-dia ia pra faculdade, era próximo, era em torno de 10 minutinhos, 15 de carro. Chegava na faculdade, ficava de meio-dia às 2, que era o meu horário de almoço. Voltava pro trabalho, ficava de 2 às 4. Aí de 4 às 6 eu ia assistir outra aula na faculdade. E 6 horas da tarde eu voltava pro trabalho pra ficar até umas 8. Então, assim, era punk. Ah, você ia e voltava pro trabalho várias vezes no dia? 2 vezes no dia. Tiveram períodos que foram até 2 vezes no dia. Eu tentava montar a minha grade de forma que fosse uma vez só, né? Que eu, no máximo, fosse e voltasse uma vez. Mas tiveram períodos que chegaram a ser 2. E à noite eu fazia um exercício físico, ou ia pra academia, ou jiu-jitsu. O quê? Nessa época você fazia exercício? Fazia, tava fazendo jiu-jitsu. E eu não faço hoje. Vou voltar. Não, faz bem. Não, Maria, vou voltar, que eu acabei de me mudar. Sempre tem uma desculpa, mas vou voltar. E aí eu chegava do treino por volta de 10h30, 11 horas, comia alguma coisa e ia dormir por volta de meia-noite. Então dormia mais ou menos meia-noite às 6, e essa era a rotina. Entendi. E o curso tá onde, de línguas? Tem isso, né? Acho que ele tá inventando esse curso de línguas. Onde você fazia isso? Não tem horário. Então, eu fazia
À noite, assim, eu trocava parte do horário que... Assim, como era banco de horas, tinha dia que eu trabalhava Mais horas. de 7, fazia esse esquema de voltar, ficar até as 8 da noite. Tinha dia que 6 horas eu me liberava e ia pro curso. Então fazia o curso, encaixava de 6 às 8, 7 às 9, por aí. Então, agora eu quero saber aqui também, como você fazendo isso tudo, você deixou de lado fazer outras coisas. Então, assim, nessa época específica, porque agora, deixar claro que a época da faculdade, pra qualquer pessoa, é uma época mais intensa quando você começa a trabalhar e estudar. É que você faz isso desde o início, né? Porque geralmente as pessoas começam a trabalhar no final. É verdade. Mas você deixou de fazer outras coisas. Por exemplo, você não via série nessa época. Não tem como. Fim de semana eu conseguia ver alguma coisinha ou outra, mas era aquilo, né? Você não Via saía com os amigos? episódios. Não, isso eu fazia bastante. Fazia bastante ainda? Acho que sim, né? Porque, tipo, na época, nesse período que tava com muita coisa, o pessoal do Mandarim saía muito. Então, quinta-feira à não é nem noite os a gente amigos saía... da vida, o amigo do curso de línguas. A gente saía muito pra... Toda quinta a gente ia pro bar depois da aula. Sexta-feira sempre tinha alguma coisa depois Quando você ainda da bebia. Faculdade. Bebia bastante, inclusive. E fim de semana sempre tinha alguma coisa com os amigos, sempre fazia alguma... Você compensava o final de semana ou o que você não fazia durante a semana ou não tem nada a ver? Não, acho que assim, eu usava o fim de semana mais pra relaxar, ou então se tivesse alguma prova, realmente tirava um tempinho pra estudar. Mas em geral, porque senão eu ia ficar maluco. Minha rotina durante a semana era muito puxada, né? Mas assim, não tinha aquele dia que você ficava, não, hoje eu não quero. Hoje eu não vou pra aula, hoje eu não... Ou não? Assim, todo dia você ia? Acontecia, lógico, tem dias que a gente tá morto, tá muito cansado e acabava não indo. E aí eu realmente não ia. Não ia pra aula. A única coisa que eu não deixava de fazer era ir pro trabalho, porque isso não tem jeito, né? Ser demitido ninguém quer, né? Mas assim, deixava de ir em alguma aula da faculdade, ou então deixava de ir pra algum dia no curso, mas era uma falta controlada dentro daquele calendário, limite. Exatamente. Mas e era sempre, só tipo... outra coisa assim, eu acho que as pessoas vão se identificar. Na faculdade sempre tem aquela matéria que você não se identifica muito, ou que aquele professor não consegue transmitir o conteúdo de uma forma que você entende muito bem. E aí, essas aulas eu dava menos prioridade, né? Se fosse um professor que não cobrasse presença, eu ia só na prova. Então, eu tentava encaixar dessa maneira, né? É importante também dizer que você, na época, já tinha carro, né? Já facilitava bastante a vida, porque também tem uma galera do Rio de Janeiro, quem não conhece, sabe que é 2 horas pra você ir pra qualquer canto, se você não sai do bairro pro bairro. Mas... Eu acabava não usando tanto assim o carro, porque como eu trabalhava no centro, acaba que é muito caro para você deixar o carro no centro todo dia. Mas isso me facilitava nos dias que era muito mais correria. Então assim, até entrando um pouquinho mais na produtividade, eu costumo planejar a minha semana, sempre, e o dia anterior, antes de dormir, eu sempre penso o que eu vou fazer no dia seguinte, para ver se eu preciso levar roupa, se eu preciso ir de carro ou não. Você não acorda de manhã e fica perdido pensando o que você tem que fazer, né? Exatamente. Você já acordou sabendo... Eu já programo no dia anterior o que eu vou fazer. Deixa eu anotar aqui. E aí isso me ajudava nessa correria. Então assim, tinha dias que eu ia de carro, tinha dias que eu não ia para facilitar a minha rotina. Então já temos aí um ponto que é planejar a sua semana. Então, no final de semana, você já pensava a semana inteira o que você ia fazer. Uma coisa que eu também fico me perguntando com relação a acordar. Você levanta na hora que você, despertou, você levantou? Ou você fica enrolando? Em geral, eu enrolo 15 minutos. Tem o despertador e 15 minutos depois. E aí eu levanto. Sabe o que eu tô fazendo agora? Que eu acho péssimo. Mas eu peguei esse hábito na época da faculdade, que eu tinha que acordar um pouco mais cedo. E aí eu ficava lá com muito sono, né? E aí mexendo no celular, você acaba despertando um pouco, né? Então eu acordava, botava a soneca. Mas aí depois eu pegava o celular, começava a mexer, ver Instagram, sei o que, pra despertar, pra ajudar a despertar. Só que aí, quando eu via, passou meia hora. Aí agora eu tô com essa mania que eu tenho que parar de, pegar logo que você acorda, sabe, o celular. Mas isso nunca... Você nunca foi tanto de... Eu nunca fui muito de redes sociais. Hoje em dia é um pouco mais,
Mas, de fato, eu acho que isso prejudica. Porque você acaba sendo a primeira coisa que você vai fazer é mexer naquilo e as redes sociais, elas te entregam coisas que você quer ver, então acaba que você fica fissurado ali. Quando você vê, passou meia hora, 40 minutos e você já tá atrasada, pega mais trânsito. Eu acho uma bola de neve, isso né? é uma coisa, não só de manhã, mas durante o dia, Durante né? o dia. Eu senti que eu mesma, assim, eu perco um tempo, às vezes, que é precioso ali. Quando você vê, você tá 1 hora no Instagram. Que assim, é legal você ver o Instagram, mas 1 hora, você precisou daquilo, você poderia estar fazendo outra coisa, e depois eu reclamo que eu não Tá sem fiz. Que eu não fiz outra coisa. E aí foi, cara, eu que me sabotei. E eu acho que eu sinto um pouco disso, assim. Você não sinto que você tem essa questão de se sabotar, né? Quando você foca naquele negócio, você... Eu acho que isso também é importante. Eu sempre tive muito foco, então assim, quando eu traço algum objetivo é algo que eu quero conquistar, então eu vejo o que eu preciso fazer para chegar lá e com isso eu vou fazendo o mais focado, mais centrado possível e de fato ficar muito tempo no celular acaba atrapalhando. Nessa época eu usava muito menos do que eu uso hoje em dia, por exemplo. Nem WhatsApp, mandava um WhatsApp pro carro, ficava um ficava mês, uma um semana dia. sem ver o WhatsApp, uma semana mesmo, lá sim, uma semana atrás. Você tem alguma técnica, alguma coisa que você aprendeu ou que você percebe em você que te ajuda a manter essa rotina focada, que você não procrastina tanto quanto as pessoas normais? Não, então, procrastino sim. Assim. É só uma ilusão minha. Porque, cara, entregar trabalho de faculdade, estudar pra prova, tudo sempre foi na véspera. Sempre entrego no laço. Essa parte. Entendo, todos nós já fizemos isso. A gente faz parte, assim, da natureza humana. Sempre a gente tem acaba... aquela matéria que não dá, né, gente? Mas eu acho que o importante é você criar os seus objetivos. E por que você tá querendo aquele objetivo, né? Se for algo que você quer muito, não se sabote, sabe? Corre atrás, tenta escrever um plano de ação, coisas que vão te ajudar a chegar naquele objetivo e fica focado naquilo. Eu já li um livro sobre, já vi até vídeos sobre, que escrever ajuda muito, né? A você botar no papel realmente as suas ideias, principalmente se você é uma pessoa que nem o Carlos, que nem eu, que tem 1 milhão de coisas que você quer fazer ao mesmo tempo. E aí colocar no papel tudo o que você quer fazer, como você pode chegar nesse objetivo, como você pode fazer aquilo. E aí isso já vai dar uma esclarecida no como você tem que se organizar. Eu não chego a fazer isso nesse nível de detalhe pro planejamento do meu dia, da minha semana e tal. Mas se eu vou pensar num objetivo maior, a longo prazo e tal, eu acabo colocando no papel sim. Até uma coisa que você fala muito no seu canal de finanças, sabe? De você colocar se aquilo vai ser possível naquele momento. Então, eu acho importante, sim, essa dica de colocar no papel ajuda. E pra mim, claro que eu sou uma pessoa que procrastino muito, que não sou tão organizada com o meu tempo, mas uma coisa que me ajudou dos últimos anos foi colocar prioridades, assim, e quando eu também aceitei que eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Porque eu acho que também tem limite de cada um. Por exemplo, você, até minha irmã mesmo, tem essa facilidade, tal, de conseguir fazer muitas coisas, mas não é todo mundo. Então, assim, eu meio que aceitei isso, sabe? E aí, quando eu aceitei isso, primeiro eu tenho que fazer tal coisa. No caso, na minha época, eu estava trabalhando e terminando a faculdade. Então, esse era o meu objetivo maior, terminar a faculdade. E aí, depois eu botei, o segundo passo que eu quero, uma coisa que eu já queria há muito tempo, era fazer o canal. Então, eu botei como segundo passo e fui colocando isso no papel em prioridades. E acabou me ajudando, porque antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, não fazia e ficava frustrada. Eu acho que isso que você tocou é um ponto muito importante, priorizar. Sabe? Se você quer alguma coisa, você vai priorizar em prol de outra. Então, naquele momento, eu sentia que as línguas eram importantes para o meu futuro, que a faculdade era importante para o meu futuro, que eu precisava daquele emprego. Então, eu tentava priorizar a cada momento alguma coisa. Lógico que tinha horas que eu era muita alta produtividade no trabalho, mas tinha momentos que eu precisava segurar um pouco para poder terminar uma prova mais difícil, focar um pouco mais na faculdade. Então, eu acho que seria uma imagem de você estar o tempo todo tocando os pratinhos, deixar eles rodando sempre ao mesmo tempo, sabe? Você tem alguma dica
pra pessoa ter menos preguiça? Porque assim, você se considera uma pessoa preguiçosa? Não. Não? Acho que Então, não. eu me considero uma pessoa muito preguiçosa. Mas eu luto contra isso, né, gente? Tem gente que tem que trabalhar nossos defeitos. Mas você acha que tem alguma coisa que pode diminuir a preguiça das pessoas, a procrastinação, etc? Eu acho que diminui rede social, porque você acaba ficando... Rede social, Netflix, essas coisas, né? Ligadas a você ficar muito tempo no celular. Porque aí acaba que você... Muito tempo parado, né? Você fica parado, deitado na cama, vendo aquilo ali durante horas e horas, e isso acaba tirando horas preciosas do seu dia, né? Uhum. Outra coisa que, pelo menos pessoal, me ajuda muito, exercício. Eu saio energizado, sabe? Eu gosto muito de... Eu sinto diferença de também. fazer. Quando eu faço exercício e quando eu não faço. Tenho uma boa noite de sono, e é uma bola de neve, sabe? Então, eu diria que isso ajuda. Assim, entender os seus objetivos e saber o plano de ação que você precisa para atingi-los. Então, isso vai te dar mais foco e vai diminuir sua preguiça e você vai conseguir chegar lá. Hoje em dia, sua rotina é normal. Hoje em dia, sim. Trabalho, um curso, uma academia e tal. Conseguir dormir, ver uma série de vez em quando. É. Uma coisa que eu gosto muito de série, obviamente. Hoje em dia tá Eu todo também. mundo muito nisso. Mas eu também gosto muito de ler, né? E eu senti que com as redes sociais e as séries, eu comecei a ler menos. Então, tem momentos que eu fico, não, agora eu quero voltar a ler mais. Aí eu diminuo as séries. Aí eu dou um tempo assim, não, agora eu não vou ler, vou ver série, vou ler. E aí eu fico meio que trocando, sabe? Porque eu sei que tem gente que consegue fazer os dois. Como eu não consigo, aceitei minha limitação. Eu vou, sabe, tempos em tempos eu foco em um. Eu tenho é esse problema isso. também. Eu já fui muito mais de ler. Quando eu era menor, eu lia muitos livros por Cara, ano. mas Hoje todo em dia mundo, tá... assim, diminuiu, acho, tá um difícil. pouco. Mas enfim, gente, acho que é isso. A gente deu uma pincelada aqui sobre esse assunto. É um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu estou trabalhando em mim. Estou tentando ser uma pessoa mais focada. Mas acho que todo mundo consegue, sabe? Pega as dicas do vídeo, tenta aplicar pra cada um, que eu acho que é possível. Se você gosta desse tipo de assunto, se você tem interesse em saber mais, eu também vou pesquisar mais, vou falar mais sobre. Então se inscreve no canal, comenta aqui. @LopresCarlos, se quiser falar comigo, mandar uma mensagem lá. Carlos é ótimo pra dar conselhos e dicas. E é isso. Valeu, galera. Show! 2 horas pra chegar aqui, tem que gravar o máximo de conteúdo possível. Mas é você. O quê? Cara, vida adulta. Você não é mole, não. Essa aqui também não tá muito boa, não. Ai, meu Deus. Se eu cair aqui no meio, tá tudo certo. Vai viralizar.